Oi, gente, boa noite. Oi, Karina. Oi, Marcos. Mas vamos lá. Vocês estão me ouvindo? Vou pôr o fone que eu acho melhor. Vamos lá. Estão me ouvindo? Dá um ok pra mim. A gente começar essa live. Tranquilo. Oi, Marcos. Ah, que bom, Karina. Obrigado. Obrigado por responder. Ótimo. Então, hoje eu marquei essa live porque eu recebo muitas perguntas no direct, nos comentários, nos posts. As pessoas falam assim, a pessoa fez isso é um abuso? Ah, a pessoa falou aquilo outro, isso é um abuso? Então hoje eu vou falar sobre isso. Eu escrevi errado aqui, eu escrevi abudos. Deixa eu arrumar, pro povo não falar que a escritora aqui não sabe escrever. Ah, é o corretor. Ah, corretor. Aí. É o corretor, gente, que tá me cancelando aqui. Então, hoje eu vou responder as perguntas da galera. Oi, Silvinha. Vou responder as perguntas que vocês quiserem fazer. Pode fazer aí no balãozinho de interrogação, para que eu não corra o risco de não ver. Ou aqui mesmo, que eu vou prestar atenção, ver se sobe alguma pergunta. Sobre o que vocês ainda têm dúvida do que é abuso. Porque, assim, muitas pessoas, principalmente em atendimento, quando eu tô em atendimento terapêutico, as pessoas me contam as histórias e não sei o quê, e elas não percebem que elas estão vivendo situações abusivas. Quando a gente vai destrinchando aquilo, a pessoa, nossa, cai o mundo da pessoa. A pessoa fala assim, caramba, isso é um abuso. E eu não percebia que isso era abuso. E não precisa ser alguém que nunca leu, nunca teve contato. Eu tenho amigas da área que às vezes a gente conversa e no meio da conversa, oi Alete, no meio da conversa a gente se toca que aquilo é uma situação abusiva e que a outra pessoa que mexe com outras pessoas, que é psicóloga, que é terapeuta, que é médica, advogada, não percebeu que era abuso. Então hoje, tudo que vocês quiserem perguntar aqui pra mim, se é abuso, se não é abuso, coisas que vocês vivem ou coisas que vocês souberam e que vocês ficaram em dúvida, joga aqui que a gente vai debatendo sobre isso, porque nem tudo é abuso, né? Senão a gente vira muito generalista e aí fica a louca do abuso, né? Tudo que se fala, é abuso, é abuso. E não é assim. Mas tem coisas que é bem tranquila, que a gente acha que não é, e quando a gente percebe, aquilo é um ciclo abusivo. Principalmente o abuso psicológico, que ele é muito sutil. Ele é uma linha de observância que a gente tem que ter muito atenta para a gente observar o que está acontecendo ali e dizer, isso aqui é um abuso. Os outros são mais característicos, são mais evidentes, né? Eu fiz uma série de lives explicando os 5 tipos de abuso. Então, um abuso sexual, ele é muito evidente, apesar de muitas mulheres viverem situações abusivas sexuais e vir no meu direct perguntar se aquilo foi um abuso. Isso acontece muito, principalmente quando se tem um companheiro, né? Aquilo fica rodando na cabeça da pessoa, falando, não, mas isso foi um abuso, eu sofri um abuso, o que foi isso? A mulher fica muito desnorteada quando a gente fala de abuso sexual, abuso patrimonial e moral. Esses são mais evidentes,
e as pessoas não percebem porque está envolvida, mas é mais evidente para a gente detectar. Agora, o psicológico, como ele é norteado por muita manipulação, a pessoa não sabe. Precisa de alguém de fora ou alguém com mais vivência, dizer, olha, presta atenção nisso aqui, isso aqui é um abuso, entende? Principalmente em situações de amizade. Não precisa ser uma relação amorosa só. Uma relação de trabalho, que tem outras coisas envolvidas, né? Na relação de trabalho tem o salário, tem a sobrevivência da pessoa. E aí a pessoa vive o abuso e não percebe. Nas relações de amizade também tem muito, porque a pessoa tá ali envolvida, é uma amiga, não é uma coisa que tá ali no dia a dia, mas quando vai ver é abuso, né? E então hoje tô aqui aberta para vocês fazerem essas perguntas para que a gente vá debatendo esse espaço do que é abuso, do que não é abuso, né? Eu vou citando algumas coisas aqui para ir relembrando vocês de coisas também, porque às vezes vocês, como nem tá aí que é um abuso, às vezes você nem lembra de perguntar, porque você fala assim, imagina, isso aqui não é abuso. E é abuso, né? Então, tem situações assim, você tá, sei lá, trocando algum tipo de serviço com alguém, né? E aí essa pessoa tá sempre sendo inconveniente ou sempre pedindo mais coisas do que foi o acordado, o que foi falado, né? Ou tá te direcionando para uma linha de conduta que não é sua, ou não é o modo que você gosta de ser dentro daquela situação, né? E aí você fala assim, essa pessoa ela sei lá, ela é um pouco invasiva ou ela é pouco mandona, só que aquilo tá te deixando já num espaço de não saber dizer não, de um espaço incômodo. Isso é abuso. E é muito sutil. Oi, Vilma, boa noite. Isso é muito sutil. Só que você vai ali naquela relação, é como se você nadasse e nunca chegasse na praia. Então, são situações que não são caracterizadas de relacionamento amoroso, mas, por exemplo, de troca de serviço, de parceria, de amizade, e que você está envolta no abuso psicológico, onde a pessoa está sempre buscando mais de você, e você está entregando, e chega um dia que você fala assim, nem queria falar com essa pessoa, e essa pessoa está te demandando. Então, essas situações sutis do dia a dia é que nos leva a ir para aqueles graves, né? Que a gente já sabe, já tá cansada de saber que é abuso, o xingamento, a difamação, o abuso físico, né? Isso aí, eu acho que todo mundo não, né? Mas a grande maioria já tá esperto para detectar. Mas e os sutis? Que a gente vai vivendo ali diariamente, em conta-gotas, em doses homeopáticas, e não vai percebendo que isso vai te levar para um caminho de abuso muito maior. Que é, igual eu falo, o abuso ele vai aumentando de grau ou de volume, como eu gosto de dizer, porque aquilo, né? A pessoa começa a aumentar o volume da fala, aumentar o volume das ações contra você. Então, eu falo que vai aumentando o volume do abuso. Então, o que eu gosto de chamar atenção, não só de vocês que seguem, do meu público, das minhas clientes de terapia, é observar essa sutileza, que é o que vai minando a gente, quando a gente vê, a gente já tá, parece que cego no meio de um tiroteio, que a gente não sabe nem como começou esses abusos. Mas dá para saber quando começou o abuso se a gente tiver esse olhar de
tá ali dentro de uma relação, seja ela que nome tiver, né? Relação em geral. E você se sentir ali dentro de uma forma raptada de você, né? Onde você não pode falar, onde a sua opinião não é importante, onde você se sente reclusa, né? Ah, você não pode isso, você não pode falar que a pessoa te recrimina, você não pode expor quem você é, que você está sendo criticada. Então, aí tem um abuso. E é muito importante a gente não só detectar, como se posicionar. Porque existem situações que eu percebo que as pessoas até identificam um abuso. A pessoa identifica, isso aqui é um abuso. Mas ela não age. E quando você não age diante de uma situação, você vira refém dela. Vocês já pensaram nisso? Que você vira refém daquilo que você não se posiciona? E é muito comum isso. E se posicionar nem sempre é você falar, brigar ou expor. É simplesmente mudar a rota. É dizer, não venho mais aqui, não vou ser mais amiga dessa pessoa, vou trocar de trabalho, né? Isso eu não estou falando de relações amorosas, porque relações amorosas nem sempre dá pra gente uma atitude tão rápida, né? Tipo, não relação amorosa, conjugal principalmente, a gente tem que ter outros cuidados para se livrar dessa relação. Não é simples, né? Mas a postura de dizer isso não me serve, isso não me cabe, é muito importante. Mas a gente só faz isso quando a gente percebe. Entende? Então, assim, que abusos que a gente não percebe no dia a dia por conta que a gente não tá olhando para isso, né? É uma coisa que quando a gente vê, a gente só vai ver o abuso maior, onde a gente já tá desgastada, onde a gente tá aguentando mais. Então, eu acredito, com o livro que eu escrevi, com tudo que eu tenho estudado, tratado as clientes que têm chego, que é aí que a gente vai começar a mudar a nossa vida. É indo perceber esses sutis. Porque a gente não se permite chegar nesse grave, nessa história que destroça a gente, que a gente perde a nossa essência, que a gente perde a nossa sanidade, que a gente perde o nosso ser, que a gente termina uma relação, a gente não sabe nem quem a gente é. A gente aí tem que reconstruir tudo que foi destruído. Então tem como conter, né? É como numa construção mesmo, né? Se você começa a construir errada, você começa a construir errada, uma hora ela vai rachar, ela vai cair, vai acontecer uma coisa séria para aquilo romper. Então, se você começa a construir ela de uma forma atenta aos detalhes, né? Ela não vai rachar. Ou você tem a possibilidade de escolher se você continua fazendo a obra. Se você vai olhar e dizer, não, esse terreno não é bom, esse material não é legal. E você escolher fazer de outra forma. E a gente não tem esse pensamento nos relacionamentos. A gente acha que a gente conheceu alguém é legal e você tem que ficar ali. Você tem que fazer parte daquela relação. E não é assim. Por isso que a gente vê muitas pessoas envolvidas em situações abusivas, principalmente amorosa. E nós mulheres, a gente tem uma coisa dessa história de ser escolhida, né? Ai, a pessoa me escolheu, a pessoa me ama. E parece que você perde esse espaço de poder se posicionar. Poder dizer não. Porque aí vem crítica, vem autocrítica. Ah, mas a pessoa é legal, por que você não quer ficar com ela? Né? Ah, ela é legal, mas ela tem pontos que pra mim me diminui. Que pra mim
ao longo do caminhar não vai ser bacana. E a gente não pensa assim, a gente não pensa nas relações, principalmente amorosas, de uma forma racional. A gente vai mais pro emocional. Sempre pro emocional, né? E o emocional, a gente é tomada de hormônios, né? Que mexe com a gente, crenças, histórias que a gente carrega, né? Aquela coisa de pertencer. Então, a emoção, a caixinha da emoção é muito cheia de nuances que pode deixar a gente não tomar ações. Então, quanto mais você estiver na caixinha da razão, para ponderar se aquilo é bom para você, se aquilo não é abusivo, se aquilo é algo que você pode ir corrigindo. Porque se relacionar não é fácil. Quem disse que se relacionar é uma coisa fácil? Só que se relacionar dentro de um espaço abusivo, aí não tem, né? Aí não tem relacionamento. Tem controle, tem ordem, tem mando, né? Tem várias coisas que não é se relacionar. Então, isso é muito importante, que a gente volte o nosso olhar para mais razão, menos emoção. Isso não quer dizer que, então eu não vou gostar tanto da pessoa. Não, não é isso. É que a gente acha que quando a gente tá cego, surdo e mudo, é que a gente tá gostando da pessoa, que a gente tá apaixonado pela pessoa. E aí a gente se põe na mão do outro. Seja homem ou mulher, porque os homens também se apaixonam. E também podem ter relacionamentos abusivos, né? Não é só a mulher. Onde você tá vendo que ali tem uma relação de sofrimento, mas a pessoa tá só na emoção e se deixa abusar. Então, é isso que é importante a gente olhar. E o livro Parece Amor Mais Abuso, que essa semana chegou a versão impressa, para chamar a atenção dos leitores para isso. Dizer, olha, tem essa situação. Essa situação é um abuso. É um abuso psicológico, vai te levar para o abuso moral, que vai te levar para o abuso físico, para o abuso patrimonial, nem sempre para o sexual, mas muitas relações são repletas de os 5 tipos de abuso. E a gente tem como evitar. A gente tem o poder de escolha quando a gente está na razão. Quando a gente está na emoção, é mais difícil a gente se posicionar. Sim, no meio familiar, eu acredito que a gente se permite viver relações amorosas e de amizade abusivas, porque a gente viu esse tipo de comportamento em casa. E fica aqui meio aceitável, sabe? Porque a gente entende que as relações, o amor, a convivência é aquilo. Muitos casos, a gente ouve mulheres e homens falando, mas na minha casa era assim. Mas minha mãe era assim, meu pai era assim. E aí a gente meio que se acostuma. E não tem uma consciência de que a gente pode parar de ser abusados dentro do ciclo familiar. E ressignificar isso para não ser abusado fora do meio familiar. Conheço muitos casos de mães narcisistas, de pais narcisistas, de avós, de irmãos, né, que vai te moldando para aceitar mais abuso. Quando vem do familiar, e mais que um, fica muito mais difícil você conseguir ter relações saudáveis. Porque você entende que se relacionar é daquela forma. E aí você replica. Você replica aquelas atitudes achando que aquilo normal. A minha mãe era ciumenta, eu sou ciumenta. Né? E ciúmes é uma coisa que a gente tem que ressignificar muito. Porque foi ensinado pra gente que ter ciúmes é provar que tem amor.
Isso foi o que os livros de romance, as novelas, os filmes ensinaram pra gente. Que é essa romantização do abuso. Ah, então se a pessoa tá me controlando porque ela tem ciúmes de mim, é porque ela me ama. Quando é um grande erro. Ela tá te controlando através do ciúme porque ela entende que você é uma propriedade dela. E que você não tem escolha, você não tem vontade. Você tem que estar ali, nutrindo e suprindo ela do jeito que ela quer. Olha como é esse contexto muito maluco. Eu conheço mulheres que aceitam apanhar dos seus companheiros porque elas falam, eu achei que ele ficou com ciúmes e ele perdeu a cabeça e me bateu porque ele me ama. Parece insano, mas você vê como que isso vai sendo construído no modo da gente achar como é ser amado, dentro do controle, dentro do abuso, onde você não pode ser você, onde você não pode ter vontade, onde você não pode escolher sua roupa, seu batom, onde você quer ir, o que você quer comer, e que parece muito pequeno quando a gente fala assim. Mas no dia a dia isso desgasta a gente de uma tal maneira que chega uma hora que você é um caco em vida. Qualquer roupa serve, qualquer comida serve, qualquer lugar serve, porque você tá tão desgastada de ter que estar discutindo, brigando para você ser ouvida, que você desiste. Você desiste. Eu tenho clientes assim, que tá nesse espaço. Porque sabe que... E eu também vivi esse espaço. Chegou uma hora que eu já não falava mais. Então eu vou falar pra quê? Vai me xingar, vai reclamar, vai dizer que não tá bom, que eu não sei escolher, que tudo que é meu não presta. Então, se a gente conseguir aprender a estar mais na razão, mais na observação do que o outro está emanando para você, da comunicação que o outro está te dando, a gente consegue sim diminuir esse nível de abuso que a gente vive achando que não é. E a gente é muito mais feliz. E a gente é muito mais leve. E a gente é muito mais próspera na vida. Porque a gente não tá carregando nas costas esses pesos, né, de controle que não é nosso. É do outro para nós. Né? Porque é importante que a gente deixe claro aqui o seguinte. Uma relação abusiva, um só é abusivo. Entende? Só um suga, o outro dá. É diferente da relação tóxica. Então, dentro dessa relação abusiva, você que está recebendo o abuso, você é a que vai ser desconfigurada, a que vai ser julgada, a que vai ser chamada de louca, a que vai falar que não presta, a que a pessoa só tá reclamando de você. Isso depois que passa da fase daquele amor maravilhoso. Isso eu tô falando de relacionamentos abusivos. De amizade também tem isso, né? No trabalho também tem, só que no trabalho é um tempo menor. Então você é maravilhoso, entrega tudo em dia, não sei o que, de repente começa a não prestar. O ciclo é esse, o ciclo é assim para todos, né? Então, você observar isso de uma forma mais racional, você tem como parar o abuso. Você escolhe não viver aquilo. Isso faz sentido? Hoje que vocês estão mais espertos aqui, porque lê meu perfil, porque tá sempre em alguma live que tá falando disso, isso faz sentido para vocês? Se comportar assim? Porque para mim, durante muito tempo, eu não tinha essa consciência. Eu ia só vivendo e reagindo da maneira com que dava. Eu não tinha esse pensamento, eu não tinha essa razão. E ensino. Hoje eu ensino nas terapias, nas sessões terapêuticas, como aquela mulher sai daquele espaço emocional
conturbado, onde ela já não sabe mais o que ela pensa, o que ela é, o que ela quer, onde ela está enfraquecida, e trago ela para esse racional. É claro que não é em uma sessão, é um trabalho, mas dá para fazer. Dá para fortalecer essa mulher até mesmo antes dela romper com o abusador. Eu tenho vários casos. Eu tenho casos que a pessoa ainda está se relacionando com a pessoa. Eu tenho casos que a pessoa já não está mais se relacionando. Mas não deixa de ser uma construção, né? Porque é isso que eu falei da construção. Foi erguido com elementos de abuso, rompeu, né? E a pessoa precisa se sentir fortalecida, mesmo antes de sair e depois de sair, né? Então, como que seria se a gente nem fizesse essa construção? A gente escolher quando estiver na loja de material de construção. Olha que cenário mais interessante. A gente está na loja de material de construção e ter a racionalidade de escolher se a gente vai construir alguma coisa ou não naquele terreno. Entende? Essa é a racionalidade. Porque tem que ser divertido, tem que ser leve, tem que ser envolvente, mas envolvente no sentido de ser bom, não envolvente no sentido do abuso, né? Para que a gente escolha de maneira racional levar relações sem abuso. Não é fácil, é um exercício, e é um exercício de todo dia. Você pode escolher falar, não falar. Você pode dizer, olha, não quero construir no seu terreno, porque para mim não dá, não serve, não sei o quê. Ou simplesmente nem sair da loja, não comprar nada e falar, chega. Entendeu? Eu percebo hoje que eu, Adriana, eu não tenho muito mais paciência. Eu acho que durante 16 anos a minha paciência foi muito usada, assim. Então, por mais que eu tenha me reconstruído, por mais que eu tenha passado por essa reconstrução, eu não tenho mais paciência para algumas coisas, né? Eu nem sei se eu deveria ter, mas para mim é muito mais rápido. Eu não vou ficar dando chance da pessoa se explicar, eu não vou dando chance para a pessoa, eu vou melhorar, porque não é assim esse espaço, eu vou melhorar, né? Ou você é ou você não é, ou você é legal ou você não é, ou você é abusivo ou você não é, ou você me nutre, ou você é bacana para eu estar do teu lado, ou você não é. Então não tenho mais essa coisa que quando a gente está na romantização, a gente espera, né? Amanhã vai ser melhor. A pessoa foi grossa, mas amanhã não vai ser. Então eu não tenho muito mais paciência, entendeu? Eu sou daquelas assim que, tipo, não bateu, eu pego minha bolsa e vou embora. Entendeu? A pessoa nem sabe por que eu vou embora. E nem vai ter a oportunidade de saber. Isso quando eu vejo que é abusivo, né? Quando a fala é abusiva, quando a fala é agressiva, quando os conceitos de vida, de postura, realmente é tudo torto. Então eu simplesmente não tô mais pra ficar no discurso, sabe? Eu acho que cada um tem que se dar com as suas situações. Então, mas você sabe, Vilma, que dependendo aí da relação, é muito mais fácil com esse tipo de parentesco do que quando é com o marido, né, um noivo, porque a pessoa não tem... Eu não sei se essa pessoa mora dentro da tua casa, né? É ruim quando tá dentro da tua casa. Agora, quando não tá dentro da sua casa, você tem várias possibilidades de romper com isso fazendo pedra cinza. Você vai receber o livro, né, que eu postei sexta-feira, e você vai ver lá técnicas de pedra cinza, técnicas de contato zero, que automaticamente, quando você muda a sua postura, o outro também muda. Ele pode até insistir, mas como você mudou,
a sua postura, não cola mais, sabe? É que nem eu, assim, pego a bolsa e vou embora. E sem culpa. Antes eu tinha culpa. Antes eu ficava preocupada. Ai, o que vai pensar de mim? Como que eu vou ser vista? Então, quando a gente tá dentro desse espaço de escolher a gente, de estar na razão, de isso não me faz bem, não tem por que eu continuar com isso, e da gente olhar pra gente, menos pro outro, isso tudo fica mais leve, entende? Mas é um exercício, porque é uma forma de comportamento que a gente nunca teve, ou porque a gente foi ensinado a ser ovelhinha, sabe? E mulher foi muito acostumada a, a, a ser ovelha, né? A aguentar tudo, a não ser a que fala, a que dá ordem, a mandona. Então tem todo... Então, tá vendo? É o ciclo do abuso, Vilma. A gente precisa estar muito atento se a gente rompe um abuso e vai para outro, disfarçado de outra coisa. Porque é isso que eu falei, é o comportamento. A gente entende o amor, o relacionamento de uma forma errada. E aí a gente vai sempre buscar se relacionar dessa forma, achando que tá sendo boazinha, achando que tá tudo bem. Por isso que eu venho falar de abuso geral hoje, onde não é só um abuso amoroso. Porque a gente muda o personagem, mas não muda a história. Ah, então porque agora é com alguém da família não é abuso, porque abuso é só quando eu me relaciono com um homem ou com uma mulher. É diferente. E é abuso. Então, assim, toda vez que você se sente diminuída, humilhada, cansada, desconfigurada, é abuso. Onde você não pode ser você, é abuso. Sabe? Quando a pessoa te critica de uma forma de te denigrir, de te diminuir, de te desqualificar, isso é abuso. E a gente só vai trocando. Então, assim, tem histórias muito tristes, né? Eu nem tô falando das mais tristes, que é quando acaba no feminicídio, né? Tô falando de coisas mais dia a dia, né? Mas tem coisas muito tristes, assim, que a mulher vive num relacionamento abusivo, sai do relacionamento abusivo, depois ela é abusada pelos filhos, ou ela é abusada pela família, entendeu? Ela é abusada no trabalho, um ciclo total de abuso. E a pessoa fala assim, meu Deus, eu não sei o que eu fiz, eu não sei como sair, eu não sei por que eu atraio esse tipo de coisa. Porque é o modo que a pessoa entende que é normal ser amado, que é normal se relacionar dentro do abuso. Por isso é tão importante. Isso me motivou a escrever o livro, né? O Parece Amor, Mas é Abuso, o título é muito verdade, né? Onde os espaços que a gente tá se relacionando, que parece que é amor, mas é abuso. E o livro, o livro é um livro para você ler várias vezes. Você não vai conseguir assimilar tudo numa leitura só. Por mais que a leitura seja simples, fluida, eu sempre falo, leia o livro de novo. Hoje todas as minhas clientes já leram o livro. E quando ela vem com questões que está no livro, eu percebo que ela passou por aquela página e não integrou. Aí eu falo, volta e lê o livro. Porque ele vai quebrando esses espaços que a gente acredita que não é abuso, que é amor. Que a gente aprendeu que era amor. Ou aprendeu dentro de casa, ou aprendeu na televisão, aprendeu num livro, aprendeu vendo relacionamentos em geral abusivos, que é amor.
E aí quando rompe esse véu, a gente fala, cara, realmente isso é abuso. Não é amor, é abuso. E aí a gente precisa ver, né? Ver e tomar uma ação, né? E tomar a ação nem sempre é você falar, brigar, pôr o dedo na cara, porque muitas vezes a gente vai ser abusivo quando a gente faz isso. É simplesmente você conceber que aquilo é um abuso, entender que aquela relação é abusiva, se retirar, tomar as ações para não ficar naquele espaço. Igual, é com alguém da família, então tomar as atitudes para pôr essa pessoa lá no espaço dela, onde ela não vai abusar você. Entende? Se é um casamento, tomar as ações para romper com esse casamento. Se é um emprego, tomar as ações para romper com esse emprego. Não é assim, é abuso, então você ir correndo. Não, porque você não teve nem tempo de integrar isso dentro de você e entender por que você estava aceitando isso. Porque essa é a questão. A gente tem muitas pessoas, muitas situações abusivas no mundo. A questão é você se perguntar qual é a sua participação ou a sua permissão para estar ali recebendo aquele abuso. Porque o outro é o outro. O outro pode ser do jeito que ele quiser. Mas você se permitir passar por isso, aí é a questão. Por que você está permitindo se passar por isso? Porque você tem crença? Porque você viu as pessoas se relacionando de uma forma abusiva e entendeu que aquilo era normal? Porque você tem medo de ficar sozinha? Então precisa olhar para você. Não é olhar para o abuso. Olhar para o abuso é só quando você deve detectar o que você está vivendo. Eu estou vivendo um abuso. Ok, detectou. Aí é a ação. Mas a ação não é apontar o dedo. A ação é olhar para dentro. Para que você possa escolher de uma maneira não abusiva com você e com o outro. Entende? Exercício de terapia, minha gente, vamos combinar. Oi, Fabrício, boa noite. É um grande exercício de controle emocional. Por isso que eu digo, quanto mais a gente estiver na razão, sem esse calor das emoções, que a gente entende que essas emoções é o que leva a gente para o amor, mas não leva a gente para o amor abusivo e não para o amor saudável. Entende? Você entendeu, Vilma? Toda a circunstância que leva a gente para o abuso. E assim, isso é uma coisa importante quando você lê o livro, você começar a se olhar, né? Que espaço que você tem, que você sai de uma relação abusiva, de um marido abusivo, de uma história abusiva romântica e se põe numa história abusiva familiar. Tem alguma coisa em você que permite isso. Que não tem como falar aqui agora, mas que a gente sabe que é a gente que permite isso. Se o outro vem abusar da gente, é porque a gente permite. E cada um tem o seu motivo para permitir, tá? Eu tive o meu, você tem o seu, Fabrício que chegou aqui teve o dele. E assim a gente vai levando essa vida sem perceber. Uma vida triste, uma vida cheia de problemas, uma vida cheia de remédio, cheio de descontrole emocional. Porque não teve esse olhar para sair desse racional, para entrar no racional e fazer as escolhas sem esse fervor. Porque a gente entendeu que é bacana assim, que é legal assim.
que é um modo errado, mas que muita gente tem na vida, né? Então, assim, é melhor eu sofrer um abuso e todo mundo dizer que eu sou boazinha, que eu sou uma cuidadora, que eu sou uma ajudadora, uma tarefeira, do que eu me posicionar e dizer não, não, aqui não. Porque aí vem o julgamento, você é ruim, você não quer ajudar, você é difícil. Que são coisas que a gente ouve quando a gente se posiciona. E a gente precisa saber o quanto a gente está disposto a receber esse tipo de crítica de quem quer que você fique no abuso. Porque quem te critica assim é porque quer que você continue lá. Porque tem um ganho. Tudo tem um ganho. Ficar no abuso tem um ganho, sair do abuso tem ganho. Mas quem tem que escolher é você. Que ganho que você quer ter daqui pra frente? Eu acho que essa é uma boa pergunta pra você, Vilma. A hora que você começar a ler o livro, põe essa pergunta na tua cabeça. Que ganho que eu quero ter daqui pra frente, né? E quem eu quero ser daqui pra frente. Porque quando a gente rompe com relacionamentos abusivos, quando ele é muito intenso, muito prolongado, a gente sai dele sem saber quem a gente é, o que a gente gosta. Mas depois de um tempo que você tá fora, você já sabe quem você é, o que você gosta, você vai começar a se permitir, né? Você começa a se permitir, a experienciar você. Então, é importante você fazer esses tipos de pergunta, experienciando a leitura, né, do livro. E das situações da sua vida também. Isso é muito importante. O que mais? O que mais vocês querem saber? Que pode ser um abuso e que vocês acham que não, porque tá rodando aí vários downloads de crenças e de ideias que nem é sua muitas vezes, né? Em processo terapêutico eu percebo que muita fala nossa, tanto da minha cliente, né? E foi minha também. Hoje já não, que eu tô mais atenta a isso, mas eu também tinha essas falas, né? De que, porque eu queria isso, eu queria aquilo outro. E aí eu pergunto, mas quem quer isso, né? Isso é seu mesmo? Minha luz tá piscando aqui. Isso é seu mesmo? Essa ideia é sua? Ou foi algo que você ouviu? Foi algo que você comprou como verdadeiro para você? Olha, não vou dizer 100, né? Mas 99% das vezes a pessoa na hora fala, não, isso não é meu. Isso não é meu, isso é da minha mãe, isso é da minha avó, isso foi quando eu era criança, eu ouvi uma prima falar. E aí a gente carrega isso para as nossas relações. Então é importante a gente fazer esse, como fala, esse exame, né? Eu não gosto dessa palavra exame, a palavra não é exame, mas fazer essa varredura nos nossos ideais, no que a gente acredita de verdade. Porque dentro das relações abusivas, a gente é tão massacrada, né, e desqualificada, que a gente fala, cara, eu não sou nada, não sou ninguém. E aquela fala que eu digo, que eu tinha, né, que eu cheguei num ponto que eu falava assim, nossa, então eu nascer foi um erro. Eu cheguei num ponto de abuso tão grande, de não saber mais o que fazer para acertar, né? Para ficar bem numa relação abusiva, que não existe ficar bem numa relação abusiva. A questão é essa, não existe ficar bem numa relação abusiva, porque o abusador não deixa, não permite, ele não quer que fique bem, né? Mas a gente, quando tá vivendo ali, não tem essa consciência. Que eu cheguei ao ponto de dizer assim, cara, meu Deus, eu escrevo isso no livro, quem ainda não leu vai chegar nessa parte, que eu escrevo isso no livro.
que eu falava assim, nossa, eu sou um erro da natureza, então não devia ter nascido, porque chegou uma hora que se eu respirasse já era errado. A minha respiração era errada. Deixa eu apagar essa luz aqui. Que é isso. A gente chega num ponto que a gente tá tão envolvida dentro desses abusos que a gente já não sabe mais que caminho ir, quem a gente é, o que a gente gosta. A gente é uma pessoa amedrontada, né, por ideias de erro. Então, quando você começa a se olhar, quando você começa a entrar nesse processo de autoconhecimento, de autovalidação, de autoperdão, que foi até o texto que eu escrevi essa semana, né, sobre pessoas que apoiam abusadores, né, que são os macacos voadores que fazem a triangulação com eles. A gente tem que se auto-perdoar por ter vivido aquilo, por ter se permitido viver no abuso. Porque senão o fardo fica, nossa, triplamente mais pesado. Porque você sai do relacionamento abusivo, depois você entra no autoabuso, onde você começa a se julgar, onde você começa a se autocriticar, pega o chicote e começa a dar em você. Você não se perdoa por ter vivenciado aquilo, você não se perdoa de ter vivido aquilo. Então é muito importante a gente ter esse olhar pra gente, né? E sair dessa emoção. Porque é essa emoção que leva a gente para os abusos. E começar a escolher. É muito comum a gente ouvir as pessoas falarem assim, eu tenho o dedo podre. Eu tenho o dedo podre. Cara, eu falei já isso. Eu já tive essa fala que eu tinha dedo podre. Mas não é dedo podre. É isso que eu acabei de falar. É a gente não se olhar. É a gente não reconhecer que a gente está muito nessa emoção e que a gente tem feridas ainda a ser olhadas e a gente permite que a outra pessoa venha curar essas feridas. E aí entra a história do dedo podre. Hoje eu não acredito mais nisso. Hoje eu nem falo mais que eu tenho dedo podre. Porque eu não acredito mais nisso. Eu já acreditei porque eu tava nessa história que eu falei. De acreditar em histórias que não eram minhas. Né? De ter ouvido alguém falar que tinha dedo podre e eu olhar e ter uma certa simpatia pela fala e falar, eu também tenho dedo podre. Até mais com a história, né, que eu conto no livro. Para vocês verem como a gente consegue se curar disso. Quem lê a história do livro e me vê hoje, vai falar, essa história não é sua, Adriana. Você não viveu isso. Essa aí não é você. Realmente, aquela lá do livro não sou eu. Eu sou outra Adriana. Porque eu sou eu hoje. Aquela Adriana do livro era uma Adriana diminuída, cheia de feridas, cheia de dores, que se pôs na mão do outro, de um abusador, para que ele, com a manipulação dele, me fizesse feliz, me fizesse preenchida, me fizesse amada. E você vê como é diferente? Olha, tudo outro. Me fizesse amada, me fizesse preenchida. Quando que, na verdade, isso hoje é meu. Hoje eu me sinto amada por ser quem eu sou. Hoje eu sou preenchida pelas coisas que eu sou, por quem eu sou, pelo que eu conquisto, por tudo que eu escolho viver hoje. Hoje, para eu ter um relacionamento, né? Essa pessoa, ela não vai precisar de me preencher de nada. Essa pessoa, ela vai vir somar. Ela não vai vir tendo que colocar nada dele em mim. Entende? Nós somos indivíduos. E essa romantização de quando a gente encontra alguém que a gente gosta e que a gente ama, a gente vira é um grande erro. A conta não fecha.
E não tem que fechar mesmo. Só que a gente acredita nessa história. Dá uma gêmea, dá metade da laranja, né? Não existe isso. Só existe uma Adriana. Não existe uma Adriana feminina e uma Adriana feminino para ter alma gêmea. Não existe. Olha como é maluco isso. Como é que eu encontrei a metade da minha laranja, sendo que você, de repente, nem é laranja? Aí, mesmo que você seja uma laranja, aí você é uma laranja feminina e encontra uma laranja masculina, como é que junta isso e une e vira um só? É a romantização do abuso. Eu já escrevi, né, um post sobre a gente romantizar o abuso. A gente romantiza tudo na nossa vida. Tudo. A gente romantiza tudo. A gente romantiza os nossos bichinhos. A gente romantiza tudo. Você pode ver quantas pessoas tem por aí que o que é dela é o melhor. O filho é o melhor, a casa é o melhor, o carro é o melhor, o emprego é o melhor, o cachorro é o melhor. Além de ser um pouco narcisista, é romantização. É romantização das coisas da vida. Então, sair disso e entrar para esse racional é o que vai tirar a gente das relações diárias de abuso. Entende? E o livro, eu desenho, eu só falta desenhar esse processo do abuso para vocês. Eu falo, o primeiro capítulo do livro, eu já abro explicando como é que uma pessoa que não te ama, que ela só quer te abusar, ela entra na sua vida. Como ela te escolhe. Depois, como isso vai se desenvolvendo. Como é que é a fase do love bombing. Como é que é a fase da triangulação. Como é que é a fase do descarte, como é que é a fase da difamação, como é que é a fase do gaslighting, da manipulação. Eu acho que o capítulo do gaslighting é o maior que tem, se eu não me engano. Porque além de eu especificar tudo que é gaslight, como que são as falas, as atitudes, eu escrevo as minhas fases no livro, né? Todas as fases eu escrevo como foi a minha fase, como eu vivenciei essa fase. E aí fica muito claro para que a gente, né, para quem está lendo o livro, observe. Então, assim, quem lê o livro começa a ficar muito esperto nesses sinais. Né? Eu tenho uma leitora que escreveu que o livro é um livro de cabeceira, que toda hora tem que ler. Porque a gente se perde mesmo no meio da manipulação do outro. Porque o outro é muito inteligente para o abuso. Ele é muito preparado para o abuso. E a gente não é preparado para identificar o abuso. A gente é preparado para receber o abuso. Olha que loucura isso. Olha o que eu falei. A gente é preparado para receber o abuso. Mas a gente não é preparado para identificar o abuso. Que eu já falei como, né? Acabei de falar. Como a gente é preparado. Principalmente mulher. Mulher é muito preparada para receber abuso. Porque ela já vem da costela do Adão, né? Diz o povo aí que a mulher veio da costela do Adão. Então ela já veio num espaço de fica quietinha, tá? Fica quietinha aí porque você só existe porque eu doei uma costela para você existir. É uma história, né, gente? A gente sabe disso. Mas mostra o quanto a gente é preparada para aceitar menos. Quanto a gente é preparada para estar num espaço de diminuição. Desde a Bíblia. Tá na Bíblia isso aí. Então, nós estamos em 2021 e os casos de relacionamento abusivo só vêm crescendo. Porque nós não somos preparadas para olhar para o abuso, só para receber. E isso foi que me
me motivou a escrever o livro. Porque quando eu comecei a passar pelos processos terapêuticos e fui entendendo as escolhas que eu fui fazendo diante disso tudo, e da onde vinham essas escolhas, da onde foi que eu busquei aceitar os abusos, eu falei, cara, eu preciso mostrar isso pro mundo. Eu preciso mostrar isso para as mulheres, principalmente. Porque o meu livro é um livro para as mulheres. Os homens leem, eu tenho leitores homens, poucos, mas tenho. Mas é um livro voltado para nós mulheres. Onde eu falo a partir de uma experiência de uma mulher que viveu agora, nesse tempo e agora, os abusos que você pode estar vivendo ou viveu e que alguém pode viver daqui 1 minuto, entende? Sem perceber. E quando eu comecei a ver que tudo que eu passei eu não percebia, eu fiquei assustada. E eu falei, eu preciso comunicar isso para alguém. E não é só fazendo live, não é só fazendo post no Instagram, sabe? E não é só fazendo um livro, porque o livro não alcança todo mundo. Mas se cada mulher que lê o livro conseguir romper os abusos, como eu estou dizendo aqui, dos dias a dia mesmo, entendeu? E começar a falar para outras mulheres que lê um livro, que escutou sobre abuso, que aprendeu como se libertar de abuso, para outra mulher, e essa mulher se identificar e mudar o seu pensamento, mudar a sua forma de conduzir sua vida e contar para outra mulher, a gente cria uma rede. Uma rede, gente. Então, quando eu escrevi o livro, eu pensei nisso, eu falei, eu preciso comunicar isso para muita gente. E agora que ele saiu na versão impressa, eu estou super feliz, super realizada com isso, porque muita gente deixa de comprar porque estava no PDF, né? E eu também, sinceramente, eu prefiro o livro físico. Mas na questão da pandemia e outras questões, acabou saindo em PDF primeiro, em Kindle, né, pela Amazon. E só antes de ontem que eu recebi a versão impressa. Isso pode chegar nas mãos de muitas mulheres. Para que muitas mulheres façam a escolha que eu fiz. Que muitas de vocês já fizeram, igual a Vilma já falou aqui, que saiu do relacionamento abusivo. Como a Silvia saiu, como o Fabrício saiu, como várias pessoas que passaram por aqui saíram, né? Só que a gente acabou saindo de uma forma meio, assim, automática. Agora, quando a gente se prepara para sair ou sai e já tem todo esse apoio de uma leitura, de um direcionamento, a vida fica mais fácil. Porque eu não li nada sobre relacionamento abusivo até eu romper. Eu li um post num blog, onde foi que eu identifiquei que o que eu vivia era um relacionamento abusivo. Eu não fui estudar, eu não fui me aprofundar, eu não fui fazer terapia, entende? Foi só depois. Então, se a gente conseguir... eu tenho pessoas que compram hoje o livro para presentear pessoas que estão em relacionamento abusivo. Olha que ferramenta maravilhosa. Eu fico super feliz com isso. A pessoa me escreve e fala assim, Adriana, eu comprei o livro para dar para minha vizinha. Eu comprei o livro para dar para minha sobrinha. Hoje eu coloquei um post aqui, né, de um depoimento de uma moça que comprou para a mãe. Eu tenho uma cliente que ela comprou para a filha de 18 anos. Ela percebeu que a filha já estava num relacionamento abusivo com 18 anos. E ela falou, Adriana, ela não me ouve, mas eu vou dar o livro para ela. E ela deu o livro para ela e a menina leu. Então, assim, olha que ferramenta maravilhosa. A gente pode ser diante das nossas mudanças, de nosso saber, diante das nossas experiências. É muito caro ficar no abuso, gente. É muito caro. É muito caro. Eu não desejo pra ninguém o que eu passei. Pra ninguém eu não desejo pra ninguém o que eu tive que vivenciar
para hoje me tornar isso aqui. Mas foi da forma que foi. E tá tudo bem. Eu já me perdoei. Eu já perdoei o meu agressor. Eu já perdoei a minha história. E tô fazendo dela a melhor que eu consigo. Talvez algumas pessoas possam falar, ah, você poderia fazer mais, outras menos, mas eu tô dando conta da minha caminhada do jeito que eu acredito que eu dou conta. E vocês? Como que tá para vocês isso? Como que tá aí no dia a dia de vocês? Essa observância desses abusos pequenos que a gente vive diariamente. Quinta-feira, eu fui no dentista. E assim, eles lá têm uma conduta abusiva, administrativamente falando. Né? Eles colocaram lá situações extremamente abusivas para o consumidor. E eu, na quinta-feira, falei, cara, eu não vou ficar quieta, hoje eu vou falar. Porque normalmente eu faço igual eu falei. Eu percebo o abuso, eu pego minha bolsa e vou me embora. Mas ali não tinha como, eu tive que falar. Eu falei, gente, vocês estão sendo extremamente abusivos com os pacientes de vocês. Isso infringe leis da Procon, da reclamação. E vocês estão tratando a gente do jeito que vocês querem, né? Até brinquei lá com a gerente. Falei, quem que é o dono aqui da rede da clínica? É algum amigo do nosso presidente? Porque era puro abuso, né? E eu falei pra ela, quantas pessoas passam aqui com o mesmo problema que eu estou tendo e não falam nada? Hoje eu decidi falar. Hoje eu falei, é o que eu falei, eu ando bem sem paciência, assim, né? Ou eu pego minha bolsa e vou me embora, ou então eu falo. Porque hoje eu não me permito mais viver esses tipos de abuso. Não me permito. É uma coisa assim que é o que eu falei. Eu acho que eu vivi tanto abuso que hoje eu falo, cara, não dá mais. Eu não aguento mais nenhum espaço de abuso, seja onde for. Seja num prestador de serviço, seja com amizade, seja com família, seja onde for. Eu, Adriana, não consigo mais estar nesses espaços. A minha razão, eu saí muito dessa emoção, né? E hoje eu percebo tudo com muita razão e falo, isso aqui não me cabe, e aí eu tomo uma ação. Então, toda vez que eu falo isso aqui não me cabe, automaticamente o meu ser já vai tomar uma ação. Já virou natural. Antes, no abuso, eu nem tinha essa concepção e eu não tomava ação. Tanto é que eu conto no livro que eu parecia um zumbi, assim. Eu era paralisada. Paralisada. Era uma coisa, por isso que eu falo, aquela Adriana do livro, eu não reconheço mais ela não existe mais, né? Mas ela serve de muita inspiração para outras mulheres. E isso eu honro e isso eu fico feliz por a minha história daquela Adriana poder contribuir para muitas outras mulheres através de um livro. Então, para quem tá chegando aqui agora, o livro essa semana saiu na versão impressa. O link de compra tá na minha bio aqui do @adrianacaeiro.oficial e tá na minha página, no meu site, que é www.adrianacaeiro.com.br. E se não se achar em bio, em site, que é só me mandar um direct que eu mando o link para vocês. Tá bom? Eu acho que eu já falei muita coisa aqui. Se vocês não tiverem mais nenhuma pergunta, eu vou me despedindo. E aí, a hora que der, eu abro uma outra live pra gente falar mais. Tá bom? Obrigado por todos vocês estarem aqui. Beijo no coração e até mais.